Então é dezembro, último mês do ano, e o Cefraga está no 6º episódio. 6, que é metade de 12, e 12, que é o mês de dezembro. Sabe o que isso significa? Nada mesmo. Só chegamos ao 6º episódio. Uhul! Até aqui, já trocamos ideias com vários artistas da capital mineira, e a gente sabe que a Grande BH abriga muita gente talentosa. Demais, Júlia. Sempre fico de cara com o tanto de gente talentosa que tem aqui. E para abrir dezembro, vamos conversar com um dos mais novos nomes da música da capital, a Liz. Publicitária, as aventuras pela música de Laís, de 23 anos, que escolheu o nome artístico Liz, não é de hoje. Ela que se aventurou na adolescência em 2017, já entregava tudo gravando canções covers como Crazy e chegando a mais de 7 mil visualizações no seu canal do YouTube. Como intérprete, Liz já participou de festivais de música aqui no estado, como o de Tiradentes e até na capital mineira, como o Festival de Jazz da Savassi. Como Liz, a história começou quando ela se reuniu com mais 2 amigos, Luísa e Pedro, em um projeto de TCC. O resultado do trabalho foi o lançamento da primeira música e videoclipe da artista, Outono. Então vem conferir com a gente esse papo sobre música. Meu nome é Natália Ribeiro. E eu sou Júlia de Nápoles, e você está ouvindo Cefraga, um podcast roteirizado por Marcela Brito. Roda a vinheta. Se liga nessa saga que tá pra começar. Cultura, música e arte da Grande BH. Cefraga. Recentemente, Liz entregou tudo e mais um pouco com a canção e o clipe de Todo Também. As composições autorais da artista são de tirar o fôlego. Agora a gente quer saber, Liz, você é gata, egoísta, arisca ou tá mais pra felina e carente nesse fim de ano? Ai, é até difícil, sabe? Porque essa música, na verdade, ela é feita justamente pra isso, né? Pra mostrar que você pode ser os dois, assim, ao mesmo tempo, um dia ser um dia ser outro. Mas vou te falar que nessa semana específica eu tô mais pra felina carente, viu, gente? Pra quem não te conhece, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você. Gente, então, olá! Muito prazer, eu sou a Liz, sou cantora, compositora aqui de Belo Horizonte. Tô começando, na verdade, assim, minha carreira é bem recente, né? Eu tenho 2 anos de carreira, minha primeira música foi lançada ano passado, que foi Outono. Então eu tô começando nessa estrada aí, já tem um tempo de caminho na música, mas na minha carreira autoral eu tô começando agora, né? Minha aventura aí pelo MPB, pelo R&B, por, enfim, vários traços da música brasileira, assim. E é isso, tô no momento assim de me jogar nesse mundo. Legal. Assim, BH tem de tudo um pouco quando a gente fala sobre música. Se você quer curtir funk, aí tem MC Anjin bombando no TikTok, no Instagram e nas festas de balada love. Se você tá afim de curtir o momento, a vibe do dia, você pode apelar pros clássicos mineiros, como o Clube da Esquina, ouvir Skank ou Patufu. Para entender onde você tá nessa mistura maravilhosa, que você só encontra na capital mineira, a gente começa com o nosso quadro maravilhoso Oncotô Poncovô. Pra quem tá chegando de supetão e tá ouvindo Cefraga pela primeira vez, o Oncotô Poncovô é o momento que falamos mais sobre a cena cultural de Belo Horizonte. A gente quer entender onde você tá, Liz, dentro desse caldeirão de talentos que é a Grande BH. Queremos saber quem te inspira, como você vê a cena musical daqui. Oncotô Poncovô. Então, para poder começar o nosso quadro, conta pra gente. As suas canções, elas unem elementos de vários estilos, como R&B, jazz e pop. Hoje, quais são suas referências no mundo da música? Assim, quais artistas mais te inspiram? Nossa, essa parte, assim, se me deixar eu falo por horas, né? Porque realmente isso que vocês falaram daqui de Belo Horizonte é muito forte. É uma cena cultural muito, muito forte, muito diversa. Então, se eu for me inspirar só em BH, já vai ter um monte de coisa, sabe? Então, assim, eu dei muita inspiração daqui mesmo, porque... Enfim, é onde eu tô inserida principalmente, então é aqui que eu tenho que me basear principalmente também, né? Então, assim, os principais nomes até, por exemplo, Rosa Neon, que já acabou, né? A gente tem Marina Sena, tem Djonga, tem Chico Mar. Enfim, se eu for falar, eu vou esquecer um monte, então eu não vou nem me aventurar a ficar falando muitos nomes, não. Mas, assim, todos esses que estão nesse corre, sabe? Tanto da música independente, tanto os que não, enfim, não estão independentes mais, todos eles acabam servindo como uma referência, sim. Mas para além disso, né, além da própria participação na cena, como referências musicais eu tenho também muitas e também diversas, né, porque é isso que você falou, assim, eu gosto muito de misturar estilos,
E eu gosto de ir variando estilos também entre cada música. Eu acho que você ouvindo outono e ouvindo todo também dá pra perceber isso, né? Uma puxa mais de um lado, outra puxa mais do outro. E é desse jeito que eu gosto de fazer música, na verdade. Assim, eu gosto muito de experimentar. Como referência, eu tenho muito essa raiz da música mineira, né? Então, o Milton Nascimento, o Clube da Esquina, eles acabam sendo referência pra mim. E muitos em relação ao R&B, a uma música que eu sempre chamo, tipo assim... quando eu tô fazendo, falo, tá muito massa, mas vamos deixar um pouquinho mais 2021, sabe? E aí puxa, tipo, uma Billie Eilish, uma coisa mais assim, que ela é uma grande referência pra mim também, né? Acho que pela forma dela de fazer música, assim, com o Phineas, com o irmão dela, né? Eu me identifico muito fazendo música com o Luiz, que é meu produtor, porque fica só nós dois lá no quartinho, tipo assim, fritando. E a gente sempre fica brincando, tipo assim, é a Billie e o Phineas e tal. Então, ela é uma grande referência pra mim, mas muitos outros, assim, sabe? Elis Regina é uma grande referência, principalmente vocal, né? De forma de cantar, que eu gosto muito. Tem a própria Marina Sena. Céu também é uma grande referência. Nossa, são muitas, gente. É sério, assim, eu até esqueço, porque realmente é muita coisa. Não, mas tá maravilhoso. Você já citou uma lista gigantesca aí que a gente tá amando. Pois é, e tem, assim, uma coisa muito minha também, porque como eu gosto muito de ir variando os estilos entre as músicas, então eu sempre faço, tipo, uma lista de referências pra cada, sabe? Eu tenho umas referências base, assim, mas eu vou pegando algumas específicas pra cada música que eu tô fazendo. Legal. E assim, você comentou sobre essa cena, né, musical independente de BH, e aí já tem um gancho com uma outra pergunta aqui, nossa, que é, como que é pra você se enxergar nessa cena e quais são os desafios, assim, de participar disso de forma independente? Nossa, é muito desafiador, né? Isso daí, acho que qualquer artista independente, qualquer área que você for perguntar, eles vão te falar isso, porque, assim... O independente, ele já pressupõe que não tem um investimento externo, né? Não tem um patrocínio, alguma coisa assim. A não ser que você, enfim, tem como você arrumar alguns cores e tal, com algumas marcas e tudo. Mas não é a coisa mais fácil do mundo, não é todo mundo que consegue. Então, assim, essa parte do financeiro acaba sendo sempre uma questão, né? Então, tem menos recursos para fazer as coisas, é mais difícil de se inserir, né? Mas eu acho que é uma cena muito rica, que as pessoas se ajudam muito. Então, assim, por exemplo, tem um músico que eu tenho uma grande parceria, assim, do coração, que é o Arthur Melo. Ele é muito mara, assim, já tem vários álbuns lançados. Ele é um músico independente e ele, inclusive, me ajudou a compor e produzir Outono, sabe? Minha primeira música. Então, tipo, eu cheguei pra ele falando, tipo, tô precisando muito de ajuda de alguém pra produzir. Eu não tinha conhecido o Luiz ainda na época. E ele super topou, tipo assim, e tava aquele auge, né, de quarentena. A gente começou a fazer chamada de vídeo, tipo, ele com o violão de um lado e eu testando do outro. Então, assim, eu mega começando, sabe? Não tinha nada lançado e ele super entrou comigo nessa, sabe? Então, eu gosto de usar ele de exemplo, assim, porque eu vejo que isso é muito forte na nossa cena aqui. Então, você fala, tipo, eu tô começando agora, tô no corre e tal, sempre vai ter algum para te ajudar. Então, apesar da gente ter essas questões, né, que são percalços naturais de fazer arte independente no Brasil, você sempre vai encontrar esses pontos de apoio, assim, sabe? Eu acho que essa é a parte mais importante. Total, muito engraçado você falar do Arthur Melo, porque eu já ganhei um sorteio de uma camisa do Arthur Melo. Ai, sim, eu tava com ela agora. Eu amo essa música. Muito bom. Já que a gente tá nessa vibe de ganhar coisas e tudo mais, conta pra gente, qual que seria o seu festival dos sonhos de participar? Aquele que, se você cantasse, ia ser emocionante. Nossa, eu acho assim que são muitos. Pode extrapolar, pode se jogar. Mas é porque eu vou dividir por categorias. Porque eu acho assim que seria muito, muito significativo e muito emocionante pra mim participar de algum dos grandes festivais de Belo Horizonte, sabe? Porque aí, assim, né, é realmente a sensação de me lançar na cidade que eu comecei mesmo. Então, o Breve, Sarará, Sensacional e tal. Seria, assim, totalmente realização de um sonho. Mas, se algum dia eu cantar no Lola, eu não vou achar ruim também. Maravilhoso. E aí, nessa vibe já, qual que seria o seu artista, assim, feat dos sonhos? Que se você cantar com alguém, você zerou a vida. Ai, é até difícil, porque dá pra separar por categoria também. Então vai nessa. Nacional e internacional. Nossa, eu acho assim, aqui no Brasil tem artistas que... Não sei, que eu tô pensando em artistas que eu já vi ao vivo, sabe? Que eu fiquei muito emocionada, assim. Duda Beat,
Ia ser uma coisa, porque, assim, Duda Beat, se você estiver ouvindo, eu acho que a nossa voz combina muito. Eu acho que a gente ia, assim, arrasar num feat. Então, ela, eu acho que ia ser tudo. A Marina Sena também, eu acho que seria emocionante, pelo fator dela ser mineira, sabe? Eu tenho muita vontade de cantar com ela. E também acho que ia combinar, porque as nossas vozes são muito diferentes. Então, acho que ia ser massa. Eu acho que essas duas, assim, é que eu penso mais, assim, sabe? Jurava que você ia falar a Billie Eilish, porque você já falou super dela aqui também. Pois é, aí tem isso, né? Aí a parte do internacional. Não, gente, se um dia eu cantar com ela, tipo assim, eu não vou. Acabou eu. Tipo, nossa, não ia nem dar conta de passar por isso, assim. Mas quem sabe, né? Um dia. A gente é nova, ela é nova. Pois tem é. tempo pra acontecer. Exatamente. É sobre isso. E uma coisa que não podemos deixar de falar é sobre os seus clipes, né? Cheios de histórias, relatos íntimos e muito poéticos. Outros vídeos, Outono, Todo também, são lindíssimos, né? Então, conta um pouquinho de como que foi produzir eles. Ai, gente, essa parte eu gosto de falar. Toca num ponto sensível, assim, que é isso que eu falei um pouco mais cedo sobre a questão de ser independente, né? Que são muitos percalços, são muitas questões, mas sempre vai ter alguém ali pra segurar sua mão e ir junto, né? E em relação aos clipes é o que acontece, assim. É um grupo de amigos, eu chamei, tipo, só amigos, cada um na sua área, assim, pra me ajudar a produzir esses clipes mesmo. Mas também, assim, como na ajuda, né? Na amizade, no amor ali. Eu sempre falo com eles, assim, que uma coisa que eu faço muita questão é que todo mundo coloque muito do seu lado ali, sabe? Da sua personalidade artística mesmo. Então eu sempre gosto de deixar todo mundo muito livre para fazer o que quer, assim, sabe? Então o produto final ali do clipe, na verdade, ele é uma experimentação de todo mundo que está envolvido nele, sabe? Então, assim, lógico que eu trago ali uma direção artística, né? Vamos colocar assim. Porque eu que faço a música, então eu já levo mais ou menos a vibe que eu penso, que eu espero, algumas referências que eu já trago para a própria composição da música eu já levo para eles. Mas eu gosto de deixar muito, muito livre. Então, por exemplo, a Ângela, né, que é a nossa roteirista, eu sempre falo com ela, tipo, amiga, se joga, sabe? E aí ela traz um roteiro maravilhoso, e aí a partir disso a gente entrega pra todo mundo, e aí os meninos do cenário começam a pensar no que a gente vai fazer, a gente faz várias reuniões, enfim. É uma coisa muito, assim, conversada e leve mesmo, porque é realmente uma forma de todo mundo colocar um pedacinho seu ali, sabe? Então eu sempre fico muito emocionada com lançamentos de clipes, assim, porque é bom ver, sabe, um filho de todo mundo, assim, nascendo, não só meu. E igual você falou, as suas canções, elas são autorais. Como que é esse seu processo de criação? O que te ajuda a transformar a vida em poesia? O meu processo, ele é engraçado, assim, porque na verdade, assim, normalmente acontece alguma coisa ou eu começo a pensar em alguma coisa, tipo assim, nossa, eu podia escrever sobre isso. E aí eu pego, tipo assim, meu caderno e escrevo rapidão e às vezes eu nem olho mais. E aí depois eu volto, com Outono e Todo também isso aconteceu. Depois, meses, eu volto, olho e falo assim, gente, acho que até essa letra é até boa. E aí eu vou lá, testo algumas coisas, mas eu costumo ir muito de primeira, assim, sabe? Tipo, o que eu escrevi a primeira vez é aquilo mesmo, o que eu testei a primeira vez é aquilo mesmo, então em questão de letra eu raramente mexo. Tipo assim, escrevo de uma vezada e vou. Mas normalmente elas são muito catárticas, assim, sabe? São em momentos que eu tô sentindo muito aquilo, então já desce ela toda, assim, sabe? Sem muitas edições. E às vezes eu vou mexer nelas um pouco mais quando eu tô na parte de arranjo, né? Da parte instrumental ou então da parte de produção, que aí a gente vai, tipo assim, corta uma palavrinha, coloca outra pra caber numa métrica, pra fazer mais sentido dentro da música, assim. Mas eu costumo ser muito, tipo, nesse momento intenso, assim, sabe? Desceu a emoção, vai toda na letra ali, já desembola e é isso. Você é formada em publicidade pela UFMG, né? Sim. Então, assim, eu queria saber o que da sua área de formação que contribuiu para você fazer, assim, tanto as suas músicas quanto os clipes. Contribuiu tudo, porque, na verdade, assim, aí já trazendo curiosidades, né? Eu só comecei a minha carreira por causa da faculdade. Isso daí é um fato, assim, porque foi meu projeto de TCC. Então, o meu projeto de TCC, ele foi, assim, realmente o planejamento, a divulgação do lançamento da minha carreira como artista, como cantora, né? Então, foi meio que
Tudo, porque a minha formação, o ambiente ali universitário, né? O meu grupo de TCC, que hoje são meus 2 produtores, né? O Pedro Augusto e a Lulu, eles... Foi o que ficou por causa da faculdade. Então, assim, no projeto, a gente fez todo o planejamento de comunicação, né? A gente fez todo o planejamento de divulgação, definiu tudo. O nome artístico, ele foi definido através do TCC. Outono foi lançado a partir do TCC, então foi assim, realmente essa visão, né, publicitária, essa visão de comunicação, ela é muito importante até hoje, porque mesmo depois do TCC tendo passado, todo também, por exemplo, ela foi planejada e foi lançada com tudo que a gente aprendeu fazendo o TCC, com tudo que a gente aprendeu na faculdade, tudo que a gente aprendeu até no mercado publicitário, sabe, que nós 3 estamos trabalhando atualmente no mercado também, né, além do projeto Liz e tal. Então, tudo isso a gente leva muito, sabe? Mas é legal também, porque ao mesmo tempo que eu trago muita coisa da publicidade, da comunicação pra música, pra arte e tal, também o contrário também é verdade, sabe? Então, o que a gente faz é esse corre louco, assim, pra fazer clipe, pra fazer conteúdo, não sei o quê. Eu levo muito pro meu trabalho também, levo muito pra minha vivência publicitária, assim, fora desse mundo musical, sabe? Então é uma troca muito legal que eu aprendi a fazer, assim, e que eu pretendo levar por um bom tempo também. Mas, inclusive, eu tenho uma curiosidade em relação ao seu TCC, porque, não sei se você sabe, os professores, eles te usam de exemplo quando eles falam assim, porque você pode viajar no seu TCC, não sei do quê. Mentira! Uma aluna que ela lançou a carreira musical dela, porque assim, eu tô no 5º período, então ainda nem comecei a pensar em TCC, mas quando eles vão citar assim, eles citam você e falam que pode sair da caixinha, não sei do que. Como que foi assim que você teve essa ideia de se lançar como TCC? Ai, gente, que legal. Eu fiquei feliz. Então, né? Na verdade, assim, foi uma loucura o momento ali disso, porque eu sempre falava com meus amigos, tipo, nossa, eu tinha muita vontade de fazer um TCC, assim, que eu fosse lançar um álbum e eu pudesse fazer também a capa dele. Era esse meu pensamento, porque eu sou diretora de arte, então eu pensava muito nisso também, sabe, de fazer a parte visual e a parte musical, que é basicamente o que eu faço hoje também, mas eu pensava muito nisso, só que tipo, eu não sabia, eu achava que nem tinha como fazer isso, né, porque, enfim, realmente acho que o negócio de usar de exemplo é justamente porque é um negócio que você não pensa muito de primeira, né? Então, e eu ficava com isso e eu falava com meus amigos, mas tipo, enfim. E aí teve a primeira aula dessa disciplina, né, de projeto experimental. E aí tava um momento super tenso, assim, porque a professora tava perguntando o que o pessoal queria fazer de TCC e todo mundo meio paralisado, porque ninguém sabia muito bem, sabe, aquela coisa. E aí ficou aquela situação meio assim, ninguém sabendo muito responder. E aí o Pedro, que, enfim, hoje é meu produtor, ele gritou assim pra professora, Grazi, a Laís canta! E ela é justamente professora da área de som, né? De som em sentido, enfim. Então ela já virou pra mim assim, é mesmo? E aí eles começaram a falar, tipo, ela já cantou em festival de jazz. E ele é apaixonado por jazz, né? Então ela só foi ficando mais interessada. E ela ficando mais interessada. E eu meio assim, tipo, sim, eu canto e tal, mas, sabe, não achava que ia virar nada além disso. E aí ela virou pra mim e falou assim, por que você não faz o seu disco? E eu olhei pra ela e ficou aquele momento assim, sabe, das duas meio se encarando. E eu falei, uai, pode? Ela falou, claro que pode. Eu falei, uai. Aí ficou aquela loucura, né? Aquele alvoroço, principalmente dentro da minha cabeça, que eu fiquei pensando, gente, será que eu dou conta de fazer isso? Porque eu nunca tinha feito música, sabe? Eu sempre trabalhei, assim, como uma cantora intérprete. Então, sempre fazia cover, cantava música dos outros e tal. Então, foi um choque pra mim muito grande ver que se eu quisesse, eu poderia fazer aquilo, sabe? E aí, enfim, tive uma semaninha ali pra pensar. O Pedro já veio logo pra mim e falou assim que se você quiser, eu vou com você. Se você quiser, eu tô dentro, porque eu sou doido pra entrar nessa coisa de produção cultural e tal, não sei o quê. E no fim das contas, acabou que eu falei, tipo, quer saber? Vamos ver o que vai dar isso. Foi meio que um ato, assim, até meio de loucura, né? Enfim, depois foram várias questões que eu fiquei pensando, gente, será que eu dou conta de fazer isso mesmo? E foi rolando, sabe? Foi rolando muito, principalmente com a ajuda dos meninos.
a ajuda de outros amigos, assim, que já trabalhavam com música, que me ajudaram muito nesse primeiro momento, assim, sabe? Mas foi isso, foi uma coisa meio de supetão mesmo, assim, mas eu acho que eu dei muita sorte que a minha professora dessa disciplina era a Grazi. Justamente por ela ter esse envolvimento, sabe? Com o som e tal, eu acho que ela era pra ser ela mesmo, pra ela me dar esse empurrãozinho que eu precisava, sabe? Total, e deu super certo, né? No final das contas. Deu. E assim, quais são os seus próximos passos na música agora, pensando pro futuro? O que os fãs esperam? Então, na verdade, assim, já temos bastante coisa pra acontecer, porque o primeiro plano, quando a gente foi fazer o TCC, era fazer um EP, né? Um álbum, enfim. Pelo tempo, por várias questões, dinheiro, pandemia, a gente não conseguiu, lançamos apenas outono. Só que depois que a gente defendeu o TCC em março desse ano, sentamos nós três, eu, Pedro e a Lulu, a gente falou, e aí, nós vamos seguir o plano ou não? O que a gente vai fazer? E a gente decidiu seguir o plano. Então, ano que vem, se tudo der certo, o álbum vem aí. Já tô desenvolvendo outras músicas, já tô gravando outras músicas. Se Deus quiser, primeiro semestre já vai vir muita coisa nova por aí. Então eu tenho esse plano muito grande de fechar esse ciclo que eu comecei no TCC, sabe? Porque eu escrevi várias músicas enquanto a gente estava fazendo o TCC, que não foram lançadas ainda. Então eu quero muito colocar elas no mundo, assim, sabe? Pra meio que fechar esse ciclo dessa história que eu quero contar no álbum também. Sim, chique demais. Ficamos aí, ó, novidades quentinhas do Cefraga. Além de querer saber tudo sobre os bastidores da sua carreira, a gente do Cefraga também ama ouvir história. E a gente sabe que não é só alegria que vive o jovem artista mineiro. E para isso começa o nosso quadro queridinho, o Perrengues Nada Chique. Perrengues nada chiques. A gente ama uma fofoquinha e por isso criamos o quadro para saber mais sobre esses momentos que são ladeira abaixo. O que rola, assim, com você? O que já rolou nos bastidores? Principalmente falando, assim, sobre a sua carreira. Um perrengue que foi épico. Nossa, gente, falar de perrengue é falar de gravação de videoclipe, né? Porque eu já penso, assim, nos dois, a gente teve muito perrengue. Porque, vamos voltar aí na questão do independente sem dinheiro. Então, o que a gente mais tem que fazer é improviso, é perrengue. Só que eu e a minha equipe, a gente tem um problema muito grande, que a gente gosta de fazer coisa muito legal. Então, a gente faz muita questão de, tipo assim, de ter conceito, de fazer, sabe, coisas muito, muito bonitas e fazer gracinha. Eu acho que esse é o ponto, assim, que a gente gosta muito de fazer gracinha e a gente se joga muito pra gracinha funcionar. Então, por exemplo, outono. Gente, precisava ir numa serra lá não sei aonde? Não precisava, mas a gente queria muito. Então, tipo assim, a gente ficou... Acho que foi uma caminhada, porque o carro não chegava até lá. Então, foi uma caminhada. Ai, foi, tipo, mais de 1 hora de caminhada. E era tipo 11 horas da manhã, tava um sol desesperador de setembro, assim, uma coisa horrível. Todo mundo esqueceu de passar protetor solar. E a gente tava subindo, tipo assim, cada um carregando muitos carrinhos de mão e mala, e eu tava levando comida pra todo mundo, né, aquela coisa toda. E a gente, aqueles tecidos que ficam balançando numas cenas, a gente amarrou ele em 2 canos de PVC de 3 metros de altura. Nossa. Então levou um monte de gente os canos no ombro, assim. Tipo isso, a gente da equipe, sabe? Carregando câmera, carregando não sei o quê. E subindo uma grande ladeira. Eu sei que, assim, foi uma loucura esse dia. A gente ficou lá, sei lá, de 12h às 6h. E voltando correndo, porque ia ficar de noite, a gente tava no mato. E carregando aquele monte de coisa. Ninguém fez xixi durante todo esse processo. Porque não tinha onde fazer xixi, o povo todo mundo segurou. E eu tive uma insolação horrorosa no outro dia. Eu fiquei totalmente queimada. A Brenda, coitada, que filmou, ela teve até febre. De tanto sol. E aí, na outra semana, a gente tinha que gravar cenas internas. E eu tava toda queimada. Então, na edição das fotos, eu tive que, tipo assim... apagar toda a queimação e os negócios, porque eu tava toda fodida, tipo assim, foi horrível. Isso no primeiro clipe, né? No segundo, a gente foi parar lá em Pará de Minas, teve todo esse processo da viagem, a gente tinha 2 diárias alugadas dos equipamentos, né? Então não dava pra passar, pra ser mais que isso. Eu sei que a gente chegou lá, a gente saiu de casa, aquele dia era tipo quase 6 horas da manhã, e a gente voltou, tipo, umas 5 da tarde do domingo. Só que, tipo, a gente ficou gravando de 7 às 2 da manhã no sábado. E depois, no outro dia, a gente acordou, sei lá, 5 e pouca e foi gravar o resto do dia.
Então, assim, aquela cena que eu tô com uma luva preta brilhante, assim, com o cabelo mais soltinho, era tipo 1h30 da manhã, eu tava gravando desde 7, tipo assim, eu não sei como que eu consegui fazer aquilo. Os meninos já, tipo assim, gravando até meio deitados, sabe? Não tava me dando conta mais. Mas é meio que isso, sabe? Essa loucura, esse corre, assim, que a gente fica morto, exausto no outro dia, mas é uma, você vai falar, de uma gratidão, assim, né? Apesar de todos esses perrengues, absolutamente nada chiques. Nada chiques, mas assim, é garantido que sempre vai ter alguma loucura dessa, principalmente em diário de gravação, sabe? Quem vê close não vê corre. A gente assistiu o clipe, ele tava maravilhoso, não transpareceu nada. Ai, que bom. Vai tudo ali na adrenalina do momento. Mas não é só de luta que vive o jovem não, viu? Depois de muita tensão, plot e reviravoltas, a gente gosta de um momento de glória, de um drink com gostinho da vitória. Então vamos começar o nosso próximo quadro. O Nu, cê viu? Nosso quadro de indicações. Nu, cê viu? Esse momento queremos saber tudo que você tem acompanhado. Tipo, daqui da Grande BH, do mundo, pode ser uma exposição, série, filme. Música você indicou bastante aqui pra gente, eu já achei incrível. Indiquei. Mas assim, o que você tem, quais trends você tem acompanhado por aí? Nossa, gente, eu, assim, o que eu mais acompanho acaba sendo invariavelmente música, né? Então, eu escuto música o dia inteiro e eu gosto muito de acompanhar essas playlists editoriais do Spotify, assim, essas algorítmicas, né? Que tem indicação da semana, descobertas, não sei o quê. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tipo, é totalmente religioso pra mim. Na sexta-feira eu abri a playlist de lançamentos e ouvi todos. Em que aí eu já vejo mais ou menos o que tá acontecendo ali no pessoal que eu acompanho. E aí eu gosto muito de fazer também um esquema que é tipo, se eu sei que algum artista lançou álbum, eu vou lá, escuto ele inteiro, vejo mais ou menos o que eu achei e tal, e vou acompanhando. Então o último, assim, o último álbum, né, especificamente, que eu ouvi, me delirei, assim, foi do FBC, do Vor, né? Então, esse é um... E eu fico muito feliz que é de BH, então tem isso também, sabe? É muito maravilhoso. Então, esse lançamento foi um, assim, que tá dentro do meu coração. Mas eu vou acompanhando muita coisa. Então, eu sou muito fã de Aurora, por exemplo. Ela lançou uma música, acho que sexta-feira passada. E eu tô delirando nela até hoje, sabe? Esses lançamentos gerais, assim, eu sempre vou pegando todos que estão rolando e vou acompanhando. Em relação a outras coisas, filmes, séries, exposições, não sei o quê, eu confesso que eu tô num momento que eu não tô dando conta de ver nada mais. Porque dezembro eu sempre viro uma ameba. Assim, eu não consigo acompanhar mais nada. Então, parece que a gente chegou ao fim, mas só parece mesmo. Porque se você acha que acabou, você tá bem enganada. Agora a gente vai viver aquele momento bem que o Faustão chamava de se vira nos 30, sabe? Ai, meu Deus. Esse é o momento que a gente vai fazer uma pegadinha do maluco com a nossa convidada especial aqui. A gente vai sugerir um desafio e aí a Liz vai ter que criar uma canção de supetão mesmo. É assim que funciona. Exatamente. Outros músicos já passaram por aqui, vocês acompanharam aí nos nossos episódios anteriores e eles arrasaram. Então, Liz, você precisa, no mínimo, arrasar também. Mulher, coloca essa força aí. E o tema de hoje vai ser... Rufem os tambores. Outono foi a estação mais longa que você viveu, que rolou aquela preguiça de levantar. Agora, nós queremos que você faça uma canção sobre uma pessoa que acabou dormindo demais no busão e acabou parando no barreiro. Então solta o som que tá começando o Improvisa Isso! Improvisa isso! Estação mais longe que eu já vi, sem previsão. Eu só sei dormir, tenho preguiça de olhar pra TV onde tá a parada. Tenho preguiça de olhar. Ai, meu Deus, onde tá a minha casa? Sensacional! Ai, ficou muito bom. Chocada, ainda conseguiu rimar. Aqui, eu acho que a gente tem melodia, letra e aclamação. E assim, se você quiser, já pode chamar a sua equipe para lançar essa obra-prima. O clipe já vai ser super criativo também, ó, já tem toda uma roteirização.
Depois desse papo delicioso, né? Já queremos curtir um show da Liz lá do palco, cantando muito. Já quero curtir em todos os festivais de BH. Meu ingresso já tá comprado, se você tiver em um, estarei lá. Nesse clima assim de despedida, conta pra gente onde que os nossos ouvintes podem te encontrar. Então, gente, eu tô em todas as plataformas digitais, como Liz. No YouTube também, tem todos os clipes, tem vários outros vídeos também, além dos clipes, tem acústico de outono, tem making off, tem os lyrics, tem tudo lá, então vocês podem se jogar no canal do YouTube, é Liz de Laís. Nas redes sociais também, todas Liz de Laís, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, tô em todas, Bandcamp, é só chegar lá com esse nome de usuário em todas, que vocês podem ver, ouvir, acompanhar e tudo mais. Liz, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi ótimo papo. De verdade. Obrigada, eu também adorei, gente. E agora que vocês já fragaram tudinho da Liz, uma artista que promete muito e que vai te conquistar, fiquem ligados aí e até o próximo programa. Um beijo. E um queijo. Roda a vinheta. Este podcast teve a participação de Júlia de Nápoli e Natália Dias como apresentadoras. O roteiro é da Marcela Brito. Um agradecimento especial a Leonardo Cunha pela identidade sonora. Cefraga.